Irmão, por esse momento, compartilhar esse louvor junto conosco, onde nós declaramos a bondade e o amor de Deus. Sabe, eu não tinha, apenas falei para ele que nós entraríamos ao vivo, não tínhamos combinado nada, apenas o horário. A única coisa que combinamos foi o horário. Mas o louvor que nós acabamos de cantar, que é exatamente a mensagem que eu preparei para os irmãos: bondade de Deus. Ou seja, quando nós não combinamos, mas nós temos um mesmo Espírito, e o Espírito que testifica com o meu Espírito, testifica com o Espírito dele, e que irá alimentar a você que nos escuta nessa tarde. Então abra sua Bíblia, Romanos capítulo 2, verso 4. Você que está aí entrando junto conosco, você que vai ver esse vídeo, nós estaremos gravando e colocando também nas redes sociais. Além do ao vivo no Instagram, nós estaremos publicando em Facebook esse vídeo para vocês compartilharem no WhatsApp, pois a nossa intenção é que a sua fé nesse momento seja edificada e que momentos de crise o mundo entenda que nós estamos em Cristo. Então Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos capítulo 2, verso 4. Que diz: ou será que você despreza a riqueza e a bondade, a tolerância e paciência de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? Então nessa tarde eu quero compartilhar algo no coração dos irmãos, mas eu queria que nesse momento você pudesse colocar a mão sobre o seu coração. Em alguns momentos vocês vão ver eu desviando o olhar, olhando aqui, que a minha técnica de áudio, que a minha esposa fica me dando os toques aqui, certo? Nós estamos com uma equipe aqui muito complexa. Deixa eu mostrar para vocês aqui da nossa equipe. A equipe sozinha. Algo precisou aí, teve que girar. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Então, os irmãos tenham paciência conosco. Tudo ok? Tudo certinho? Aleluia! Glória a Deus! Então eu queria convidar você nesse momento a colocar a mão sobre o seu coração. E que você parasse tudo que você está fazendo nessa tarde. E com a mão sobre o seu coração você pudesse declarar ao Senhor: Pai, assim como esse louvor falou aos nossos corações, que certamente Tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Pois Tu és o meu pastor. E mesmo em dias difíceis nós podemos confiar no Teu amor e na Tua bondade. Então nessa tarde que o meu espírito seja alimentado, que a minha alma seja acalmada, que o bom pastor possa apacentar o meu coração, que o bom pastor possa apacentar o coração dessas pessoas que nos escutam e que irão nos escutar, e que elas sejam alimentadas, tocadas, fortalecida o seu coração, a sua fé, e que elas, ao final dessa live, ao final desse vídeo, todos nós estejamos repletos de esperança que está em Cristo Jesus. Amém. Então olha só que passagem maravilhosa. Romanos capítulo 2, verso 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade? Preste atenção, bondade. Diga comigo, você que está aí do outro lado, bondade. Então olha só, da tolerância, paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva o homem ao arrependimento. Então eu quero falar uma coisa para você que está me ouvindo. Talvez você tenha escutado, ou talvez você mesmo tenha falado, ou escutou outras pessoas dizendo: olha, nesse momento difícil, nesse momento de crise, agora as pessoas irão se arrepender. E as pessoas irão vir a Jesus, porque elas verão que não tem outra saída. E a saída realmente será essa, porque serão tempos difíceis. Eu quero te dizer nessa tarde que todo arrependimento que é focado no homem, o arrependimento qual o homem vê que ele é ruim, o arrependimento qual o homem vê que ele é mau, o arrependimento qual o homem vê que ele necessita de algo, eu quero te dizer, é um arrependimento falido. Talvez você tenha escutado tudo isso, mas eu quero que nessa tarde você pare, concentre nesse texto da palavra de Deus que nós lemos. E a Bíblia diz que é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. Deixa eu te dizer, querido, mesmo em tempos difíceis, a bondade de Deus irá se manifestar. E essa bondade não é o homem ver o quanto ele é ruim, mas é o homem ver o quanto Deus é bom.
E quando o homem vê o quanto Deus é bom, quando o homem vê o quanto Deus tem provisão, quando o homem vê o quanto Deus o ama, o verdadeiro arrependimento virá. É o que a Bíblia chama no Novo Testamento de metanoia, mudança de mente. Nós achávamos que Deus era distante, mas nós mudamos a nossa mente. O nosso Deus é o Emanuel, é o Deus presente. Nós achávamos que Deus estava com raiva, irado, mas nós descobrimos que o nosso Deus é bom, Ele é amor, Ele deu Cristo para morrer pela humanidade, sem nada em troca. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo aqui reafirma a bondade de Deus. Eu quero te dizer, a bondade de Deus que irá te sustentar no dia mau. Eu quero te dizer que é a bondade de Deus que irá te sustentar nesse momento difícil. Eu quero te dizer que é a bondade de Deus que irá te dar esperança nos dias que não haverão esperança. Eu quero te dizer que é a bondade de Deus que irá te fortalecer em meio à nossa pouca força. Eu quero convidar você nessa tarde a tirar os olhos de você mesmo e colocar os olhos no Criador dos céus e da terra, de alguém que é bom. E a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Eu sei que nós temos escutado tanta coisa, queridos. Esses dias nós ficamos nesses momentos de quarentenas e viajamos pelas redes sociais. E nós vemos tanta coisa. E esses dias eu vi as pessoas atribuindo a Deus o que está acontecendo. Eu imagino que isso é uma loucura. As pessoas não sabem o que estão falando. Por quê? Porque Deus ele é bom. Olha, se você quer conhecer a Deus, eu vou começar com você com uma sombra. Olhe para o Jardim do Éden. No Jardim do Éden, em 6 dias, Deus cria todas as coisas, inclusive o homem. Coloca no jardim. Eu te pergunto, no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, havia fome? Se a sua resposta é não, você está correto. Eu te pergunto, no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, havia doenças? Se a sua resposta é não, você está correto. Se no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, havia sofrimento? Se a sua resposta é não, você está correto. Porque é a manifestação, é uma sombra da bondade de Deus. Por que eu te falo sombra? Porque o Jardim do Éden é apenas uma sombra para o que havia de vir e era perfeito, Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz em João 17 que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram. Uau! Quando Deus quis dar a lei, Ele mandou. Mas quando Deus quis manifestar a graça, Ele mesmo veio na imagem de homem, semelhante a homem, Jesus Cristo. E essa graça, essa bondade se manifestou entre nós. Sabe, você quer então entender a Deus? Você não pode olhar para as circunstâncias. As circunstâncias não nos definem. Eu quero te dizer, o que te define é a cruz de Cristo. Amém. Eu quero te dizer nessa tarde que o que te define é o amor de Deus. O que te define é a bondade de Deus. Esses são os pensamentos de Deus sobre nós. Deus olha para mim e olha para você e vê você como um filho amado, protegido, seguro, inabalável. E nessa tarde que nós estamos falando da bondade de Deus, eu quero convidar você a se enxergar também dessa forma, como a palavra de Deus fala sobre você. Então olha para Jesus. Jesus ele veio. A Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus é a exata expressão de Deus, a imagem do Deus invisível. Então se você quer conhecer a Deus, você tem que olhar para Jesus. Então toda vez que alguém falar para você que tudo isso que está acontecendo com o mundo é Deus, é a mão de Deus, é Deus pesando, é Deus castigando, eu quero te dizer que o filtro é só você olhar para Jesus. E essas coisas, essa situação, essa pandemia, isso que tem acontecido pelo mundo, isso não reflete a Deus. A imagem de Deus é Jesus. E todos, escuta o que eu vou te dizer nessa tarde, irmão, sobre a bondade de Deus. Todos os enfermos que foram levados até Jesus foram curados. Aleluia. Nunca foi da vontade de Deus que o homem ficasse doente. Você olha para o Éden, que é o rascunho, e você olha para a realidade, que é Jesus. Todos os doentes, a Bíblia diz que todos aqueles que foram trazidos até Ele, que estavam enfermos, que eram perturbados por espíritos imundos, eles foram curados, porque esse é o coração de Deus, essa é a bondade de Deus, essa é a verdadeira manifestação de Deus. Deus ele é bom, Deus ele é amor. Então nós olhamos e vemos Jesus curando a todo mundo. Sabe, talvez alguém pode olhar e dizer, mas essas mortes que têm acontecido, isso é Deus trazendo um juízo. Eu quero dizer, filho, se você quer conhecer a Deus, você não tem que olhar para a situação atual do mundo.
Você tem que olhar para Jesus. E todas as vezes que a morte cruzou o caminho de Jesus, você sabe o que aconteceu? Vida se manifestou. Porque esse é o coração do nosso Pai. Essa é a vontade do nosso Deus, que é bom, que é amor. Querido, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus, ele é bom. Deus, ele é amor. Não queiram jogar na conta de Deus algo que não foi Deus que fez, que não foi Deus que manifestou. Eu quero dizer, não estou aqui como um defensor de Deus. Afinal, ele é soberano. Ele é Deus. Ele é eterno. Ele é o nosso Senhor. Mas eu estou aqui como um ministro do Evangelho, como ministro de uma nova aliança, uma aliança não mais da acusação, não mais do medo, não mais do peso, mas uma aliança da bondade de Deus manifestada a nós. Então nessa tarde eu quero que você entenda. Todas as vezes, mas fome haverá no mundo. É verdade, sim. Mas se você quer conhecer a Deus, você não deve olhar para a fome no mundo. Você tem que olhar para Jesus. Ei, a exata expressão de Deus é Cristo Jesus. Não é a situação atual do planeta. Não é a situação atual do mundo. Não é a situação atual que você se encontra. Deus não é definido pelas circunstâncias. A exata expressão de Deus é Jesus. Cristo Jesus. Amor. Bondade. E todas as vezes que alguém tinha alguma necessidade e ia até Jesus, a sua necessidade era suprida. É só você olhar a Bíblia, querido. Onde você vai ver, ouvir, falar sobre Jesus. Mas lá em Isaías, mas lá em Jeremias, mas lá em Ezequiel. Eu sei, querido, eu sei a palavra de Deus, mas entenda, é dividida em Velho Testamento, Novo Testamento. O Velho Testamento era um rascunho, era uma sombra até Cristo, que é a realidade. Jesus é a realidade. O Velho Testamento não é a expressão de Deus. Se você olhar para o Velho Testamento e quiser encontrar uma resposta para tudo isso aqui, você vai ficar louco. Você vai pirar. E você não vai ter um retrato correto de Deus. Mas se você olhar para a nova aliança, se você olhar para Cristo Jesus, aquele que tomou o nosso lugar, que tomou a nossa cruz, que entrou na nossa morte, mas que ao terceiro dia ressuscitou, você vai ter a exata expressão de Deus. Cristo Jesus. Jesus é essa expressão. Uau! Jesus é esse Deus amoroso. Jesus é esse Deus bom. Jesus é essa bondade, querido. Então nessa tarde eu quero levar você a refletir nesse amor e nessa bondade. Eu quero levar você a te alimentar, edificar a sua fé com o verdadeiro Evangelho. Evangelhos são boas novas. Evangelhos são boas novas de salvação. Tem pessoas por aí anunciando tantas coisas e chamando de Evangelho. Não, Evangelhos são boas notícias. Evangelhos são salvação. Evangelho é luz em meio à escuridão. Evangelho é paz em meio ao caos. Evangelho é fortaleza em meio ao desequilíbrio que o nosso mundo enfrenta hoje. Mas o nosso Deus, ele é bom em tempos de paz. O nosso Deus, ele é bom em tempos de guerra. O nosso Deus é bom em tempo de bonança. Mas o nosso Deus é bom em tempo de sofrimento, em tempos de insegurança. Toda essa insegurança que o mundo tem hoje, toda essa incerteza que o mundo tem hoje. Eu quero falar para você nessa tarde, você, ministro da nova aliança, ministro do Evangelho, não mais da morte, não o Evangelho da letra que mata, mas do Espírito que vivifica. Você tem a palavra de vida, de fé, luz para esse mundo. Então apenas saia da sua boca palavras de vida. Aleluia. Não fale segundo o mundo fala. Fale aquilo que a palavra de Deus fala. Em momentos de crise nós estamos em Cristo. Eu vou te reafirmar. Eu sei que esse período que nós estamos passando é um curto período. Vai passar. Vai passar. E você sabe o que é que vai continuar de pé? A palavra de Deus. O Evangelho de Deus. A bondade de Deus. Cristo Jesus. Sabe, querido? Quando nós passarmos por essa situação juntos, como irmãos, como igreja, nós vamos poder estar presentes e nos abraçar. E os abraços nunca mais serão o mesmo. Nós iremos valorizar. Nós poderemos olhar um para os outros e dizer: ei, eu amo você.
E o eu te amo nunca vai fazer tanto sentido como naquele dia. Nós vamos poder nos reunir novamente, nossa igreja, que está o tempo todo junto, em comunhão, churrasco. Os irmãos que estão aí de Amor e Graça de João Pessoa, aqui em Cabedelo, que nos acompanham, vocês sabem, nós gostamos de estar juntos. E nós vamos poder estar reunidos. E depois que tudo isso passar, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe a única coisa que vai permanecer de pé? O amor. O Evangelho. A bondade de Deus, Cristo Jesus, a exata expressão de Deus, a esperança da glória que está por vir. Então, queridos, nessa tarde, que essa palavra possa edificar você. Eu quero finalizar com você. Eu sei que tanta gente pegando aí, então vamos para uma passagem do Velho Testamento também. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 23. Salmos, capítulo 23. E o livro do Salmo, o salmista Davi, no capítulo 23, ele diz o seguinte: Ei, o Senhor é o meu pastor. Você que me escuta, o Senhor é o seu pastor. Aleluia. Ele tem cuidado de você, Ele sabe das suas necessidades. Diz: nada me faltará. Se a sua fé, se o seu coração, se a sua esperança, nesse momento você voltar os olhos para Jesus, para a sua bondade, acredita, nada vai te faltar. Ele é o seu pastor, Ele tem cuidado de você. E olha o interessante que a Bíblia diz. A Bíblia começa a dizer que Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. E o seu nome, Jesus revelou a nós: Pai. Esse é o seu nome. Em João capítulo 17, Jesus ele diz: Pai, eu guardo no seu nome, você é guardado no nome Pai. No nome que há segurança, no nome que há esperança, no nome que te dá fé, no nome que te fortalece. O nosso Pai tem nos guardado. Então olha só, diz que Ele me faz, olha a vontade de Deus, a bondade de Deus é: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Mas alguém que escuta agora nessa tarde, alguém que vai ouvir depois desse vídeo nas redes sociais, vai dizer: mas espera aí, eu sei que Deus faz tudo isso, mas nós estamos passando agora em um momento difícil. Sim, a Bíblia diz que ainda que eu ande, preste atenção, pastos verdejantes, águas tranquilas e veredas de justiça, é Ele que nos leva, é a sua bondade, é o seu amor. Mas se o que está acontecendo então no mundo, irmão, o que é que você pode dizer? Eu quero te dizer, é uma escolha do homem. O homem fez uma escolha errada. E a Bíblia diz que ainda, olha, o homem que escolheu, o homem que produziu, esse vírus que entrou através, não sei, de um laboratório, não podemos aqui afirmar, mas algo feito pelo homem, algo por causa do pecado, do homem caído, do homem que saiu do jardim. Diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então sim, esses são os dias que a humanidade tem andado sim pelo vale da sombra da morte. Mas preste atenção, a Bíblia diz que a Bíblia diz que o homem foi que escolheu andar pelo vale da sombra da morte, não Deus. Nunca aceite que palavras dizendo foi Deus que colocou, foi Deus que fez, é Deus que tem feito. Não, irmãos, não é. Deus, Ele é bom. Como nós vemos no início, a bondade. A bondade é que conduz o homem ao arrependimento. A bondade é que conduz o homem ao arrependimento. Mas ainda que o homem entre pelo vale da sombra da morte, você que tem um pastor, porque essa situação mundial sim atinge você. Essa situação mundial sim também atinge a mim. Mas uma coisa que essa situação mundial não pode atingir é a nossa fé. Uma coisa que essa situação mundial não pode atingir é a nossa esperança. Uma coisa que essa situação mundial não pode atingir é aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus, no Evangelho, na bondade em Cristo Jesus. E diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha só, o nosso pastor não nos deixará, temerei mal algum, pois tu estás comigo. Nesse momento, querido, eu quero te dizer, o teu pastor está com você, o Senhor Jesus está com você, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda bondade e misericórdia. Certamente, ei, você que me escuta, bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida, nos dias bons
bondade e misericórdia te cercarão. Nos dias maus, bondade e misericórdia te cercarão, e você passará pelo dia mau inabalável. Após ter passado por tudo, continuará de pé, com a sua fé fortalecida, com a sua família fortalecida, com a sua casa guardada, com os seus negócios guardados. Sabe, irmãos, nós sairemos das nossas casas após passar por esse momento, sim, fortalecidos, anunciando o evangelho do reino de Deus, as nossas famílias, as nossas células fortalecidas, a nossa igreja em Cristo Jesus mais fortalecida do que antes, porque as portas do inferno não podem avançar sobre nós, somos nós que avançamos sobre ela, com o evangelho da paz, com o evangelho do reino de Deus. E eu quero ter uma mensagem de Deus nessa tarde para você: bondade e misericórdia, certamente. Talvez você não tenha a fé correta, talvez você não tenha tanta coragem, talvez você não tenha tanta segurança, mas eu quero te dizer, a palavra diz que certamente é independente da sua coragem, é independente da sua pouca fé, certamente bondade e misericórdia te cercarão todos os dias da sua vida, todos os dias, e você habitará na casa do Senhor para todo sempre, porque Jesus Cristo, quando naquela cruz do Calvário bradou: tetelestai, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não apenas indicando que o homem pode entrar e ter acesso a Deus, mas indicando que Deus agora é acessível ao homem, que Deus vai ao homem, que o Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então eu quero te encerrar aqui esse momento de palavra, para nós fazermos mais um momento de oração, de louvor com o nosso irmão Welton. Mas eu quero encerrar reafirmando para você: bondade te seguirão todos os dias da sua vida. Bondade de Deus é que conduz o homem ao arrependimento. O nosso Pai é bom. Um forte abraço, Deus o abençoe, compartilhe esse vídeo.